Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Paz do Senhor. Aleluia. Quero primeiramente deixar um versículo aqui ao pastor Daniel. Se encontra assim em Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 7, que diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Amém? Louvado seja Deus. Quando eu cheguei aqui ao Ministério Voz de Sião, foi no mês de fevereiro, poucos dias antes do aniversário do pastor Daniel. E eu me lembro que, numa data como essa, a igreja comemorou a passagem do aniversário do pastor Daniel. E a igreja estava igual está hoje, bonita, lotada de gente. E cada gente que vinha aqui tinha uma coisa boa para falar do pastor Daniel. Uma coisa, uma gratidão, uma palavra de gratidão. Tinha homenagens a render ao pastor Daniel. E eu ficava pensando assim: mas esse cara é bom mesmo. Não tem como ser tudo isso numa pessoa só, não. E meio incrédulo com que as pessoas, alguns diziam. Eu falei: isso é só puxação de saco, na minha inocência. E com o passar do tempo, já creio que uns 5 anos se passaram, Deus pôde me mostrar que o que falaram dele vai além um pouco, Um dos momentos, eu não sou muito de precisar estar recorrendo ao pastor. O pastor Daniel sabe disso. Não sou aquelas ovelhas que ainda mais por ser um obreiro, tem que ajudar, não dá trabalho. Mas o momento que eu mais precisei, que na minha vida, na minha passagem, que eu estou aqui nesse ministério, o momento que eu marco, que foi um dos momentos que eu mais precisei do pastor, foi o momento que ele teve presente, e um dos momentos em que ele não me faltou, não foi falho para comigo. Então, eu só tenho a louvar a Deus pela vida desse pastor, Me sinto honrado em ser ovelha do seu rebanho, Eu quero dizer que Deus continue abençoando, que nem o pastor acabou de dizer, o pastor é sempre uma pessoa presente. O pastor tem sido sempre presente. A gente pode ver que ele é um pastor presente na vida das ovelhas. Que Deus te abençoe, que Ele te dê a paz e que faça resplandecer sobre ti a sua luz. Amém. Amém. Vamos estar ouvindo também a pastora Lloyd, da igreja Casa de Davi, também deixando a sua homenagem. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Falar do pastor Daniel. Nós temos quase 30 anos de conhecido. Conheci o pastor Daniel aos 13 anos de idade. Solteiros ali na Vila Pedroso. Papai, pastor Adalberto, que já descansa no Senhor ali. E tem uma coisa que marca muito esse nosso caminhar junto. Daniel novinho, e dizia ele que queria ser um pregador como meu pai. E todo mundo comentava que ele ia lá para a varanda da casa dele, pegava o cabo de rodo, outra hora era uma colher, e ele começava a pregar diante do espelho. E hoje é um homem que tem representado bem o Evangelho do Senhor. As lutas são grandes, é um desafio. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Mas parou aí. Não deixou explícito, não mostrou, não contou quais seriam os desafios para esse episcopado. Por fora sorriu, por dentro se chora.
Enquanto se geme de dor, está diante do povo sorrindo, porque a dor é só dele. E às vezes ainda vai lá até o irmão e pega a dor que não era dele e joga sobre si. Esse é o pastor. E às vezes a gente cobra tanto, exige tanto, mas esquece que é um ser humano, que também tem problemas, que também precisa ser ouvido, que também precisa ter amigos. Há uma coisa que marca muito a nossa vida, é que quando meu pai não pode mais estar no meio da multidão, meu pai foi esquecido. Ou seja, como disse Rousseau, nós somos produto do meio. Enquanto eu posso me doar, eu sou visto, eu sou querido, eu tenho multidão ao meu lado. Mas quando eu não mais valo nada, eu sou descartável como lixo no monturo. E o pastor, às vezes ele é obrigado a compreender, mas ninguém parou para compreendê-lo. Eu louvo a Deus pela vida do Daniel. Eu falo Daniel, às vezes eu não chamo de pastor, não é discriminando não, porque é o menino que eu conheci. Eu não o vejo mais velho que eu, não, mas eu me lembro daquele menino que eu conheci, se esforçando para ser um alguém com autenticidade, ministrar a palavra, não fugir da verdade, mas se pautar nela e fazer a diferença neste mundo. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que levam as boas novas, é gostoso ouvir bem-aventurado. O difícil é encaixar no bem-aventurado, porque o bem-aventurado ele precisa pesar as suas palavras, as suas atitudes e fazer diferença. Então eu quero não só falar em nome da casa de Davi, mas deixar essa reflexão como amiga, como companheira, um pouco mãe. Nós estamos aqui, não é porque nós estamos aqui abajulando o Daniel, é presidente da convenção, não. A esse posto todo mundo pode chegar. Só que permanecer nele é que são elas. Desempenhar um bom trabalho é que são elas. Às vezes eu estive operada e quando eu bem não esperava, eu estava dormindo. Um dia que ninguém foi me visitar lá no hospital, chega alguém. Eu estava dormindo, ainda meio que anestesiada, chega esse menino, burlando a lei. Vai e fica 5 minutos. Nós conversamos 1 hora. Ficou comigo, do meu lado. Há poucos dias, era próximo a uma data muito importante na nossa vida. Eu estava chorosa, saudade demais. E do nada esse menino chegou. E nós começamos a conversar. Eu estava lavando roupa e ele aceitou eu chorar nos ombros dele. Isto é amigo.